Fala galera, mais um Psicomusic para vocês e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as semelhanças entre a música e a linguagem. E para falar sobre isso, continuo usando este livro como guia, The Psychology of Music, Very Short Introduction. Esse assunto está no terceiro capítulo. E se inscreve aí, eu não gosto de ficar pedindo essas coisas para inscrever, curtir. Vamos ao que interessa, né? Então, a música e a linguagem, ambas são unidades maiores que são formadas por unidades menores. Na linguagem, a gente tem as letras que formam as palavras, que formam as frases, e na música são as notas musicais. E essas unidades menores, elas são organizadas por regras. E se sai da regra, parece que tem algo errado. Então seria tipo alguém falar a gente vamos. Ou na música, por exemplo, você tocar um acorde ou uma nota que está totalmente fora do contexto, vai soar meio estranho, né? E isso acontece por causa dos recursos cognitivos que a gente tem, que permite com que a gente antecipe alguma coisa que vai acontecer. Então, por exemplo, se alguém chega pra você na rua e pergunta que horas... Comenta aí se você completou com são, que horas são. E na música também, por exemplo, se eu faço isso aqui, parece que a gente quer isso aqui. Então, a gente antecipa, a gente sente que vai para algum lugar, mas a gente não sente que iria para esse lugar aqui, por exemplo. Bem estranho, né? Então, essa questão da antecipação, ela faz com que libere dopamina no cérebro, e a dopamina tem a ver com o sistema de recompensa do cérebro, que é o que faz a gente sentir prazer, a gente sentir satisfação. E quando não acontece essa antecipação, igual nesse exemplo que eu dei tocando aqui, acontece a surpresa. Então, também é uma coisa boa, mas não é tão comum, digamos assim, né? Outra semelhança entre a música e a linguagem é que depende do quanto você é exposto àquilo para aprender. Então, desde que a gente nasce, a gente é exposto à linguagem, a gente está ouvindo pessoas falando, a gente é estimulado a aprender a falar, e a música nem tanto. A música está presente ali pra gente, a gente escuta, mas nem sempre a gente é estimulado a aprender a cantar ou tocar um instrumento, por exemplo. Então, por isso, a maioria das pessoas elas são capazes de entender um discurso e de fazer discurso também, mas não são capazes de fazer música. Entender até entendem, entender nesse caso que eu digo de sentir, de experienciar. Não é tão óbvio quanto parece, porque tem pessoas que não conseguem sentir esse prazer quando escutam música. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente específico sobre isso. A música também ela é capaz de trazer palavras ao nosso pensamento. Então, por exemplo, se você escuta uma música de igreja, às vezes vem a palavra Deus ou adoração. Se você escuta música romântica, às vezes vem a palavra amor, paixão, sedução. E claro, isso depende da cultura. O significado musical é uma conexão entre o pensamento e a cultura. Se é uma pessoa que nunca foi na igreja, que não tem ideia do tipo de música que toca numa igreja, e ela escuta uma música desse tipo, talvez venham outras palavras no pensamento dela que não tenha nada a ver com igreja, com religião. E a última semelhança que eu vou abordar é sobre a forma de falar. Se você fala de uma forma mais lenta, num tom mais grave, para quem não é músico, se você fala mais grosso, pode passar uma impressão de ser algo mais triste ou algo mais sério. E na música também tem isso. Geralmente, a maioria das músicas tristes, elas são músicas mais lentas. Não é uma regra, mas muitas músicas são assim. E um dia eu vou fazer um vídeo específico também para falar sobre como que
que o tom de uma música influencia na emoção que a gente sente, como que o ritmo ou tempo no caso é a velocidade da música, como que isso influencia no que a gente sente. E também a repetição. A repetição é muito importante porque a repetição está ligada com aquela questão que eu falei no início do vídeo da antecipação. Quando acontece muita repetição, acontece mais antecipação, ou seja, mais prazer, porque está sendo liberado dopamina, porque conseguimos antecipar o que vai acontecer. Será que é por isso que funk faz tanto sucesso? Um dia eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Eu precisaria pesquisar mais sobre essa questão do funk, da repetição. Apesar que eu acho que o funk está mais ligado com a questão da batida mesmo, do que com a letra. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E voltando a falar da forma como fala e da repetição, se vocês perceberem o discurso do Martin Luther King, que ele repete várias vezes a frase I have a dream, eu tenho um sonho, I have a dream. Chega um ponto do discurso que ele fala I have a dream, ele expõe a ideia, ele expõe qual é o sonho dele, e no final da frase ele fala de novo I have a dream. Chegou um ponto do discurso que toda vez que ele fazia I have a dream, expunha a ideia I have a dream de novo, o pessoal aplaudia. O pessoal já percebia que ali no final, no segundo I have a dream, ele estava terminando a ideia do que ele ia falar e ele ia começar outra. Tá rolando um barulho aqui, não sei se vai chegar aí pra vocês. Então tem isso também, tipo a questão da repetição. Ali ele muda a dinâmica da voz, ele muda a velocidade, ele muda a rítmica. No final ele vai falando com mais vontade, com mais fervor, e tipo, a galera vai ficando muito mais empolgada, vai aplaudindo muito mais, gritando. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Então, isso tudo são semelhanças entre a música e a linguagem. Para finalizar, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês acham que anúncios, propagandas, seja de televisão, de YouTube, propaganda em geral, aquela música que fica ali no fundo, vocês acham que ela influencia vocês, que ela é capaz de induzir a fazer a gente querer mais o produto? Querer mais consumir aquilo ou comprar aquilo? Ou vocês acham que não tem nada a ver? Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham, e no próximo vídeo eu vou comentar sobre isso. Por hoje é só, galera, até a próxima!